Para o projeto de História Oral, surgimento da capoeira na região da Amazônia Legal. Hoje, mais um encontro com o contramestre Augusto Leal, do Malungo Centro de Capoeira Angola, no estado do Pará. Estamos contextualizando como se criou um cenário de práticas de capoeiragem no estado e vamos, a partir de hoje, falar da década de 30 em diante. Aguardando a entrada do contramestre. Já entrou aqui agora. Bem-vindos, família. Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido no universo da capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala de Capoeira, aqui em Roraima. Ajude a compartilhar este perfil do Instagram para que a família capoeira aumente e tenha acesso a todos estes conhecimentos compartilhados. E também acesse minha página do Facebook, curta lá, tá muito legal, muita gente. E também sempre busco estar contribuindo para o desenvolvimento da capoeira com conteúdos relacionados às políticas culturais e direitos culturais, principalmente no campo da preservação do patrimônio cultural da capoeira. Aguardando a entrada do contramestre Augusto Leal para mais um encontro que está sendo abordado sobre como iniciou o processo de capoeiragem no estado do Pará. Aguardando a entrada, contramestre Augusto Leal, que além de ser capoeirista, é também doutor em estudos étnicos e raciais pela Universidade Federal da Bahia, mestre também pela mesma instituição, autor de livros relacionados à capoeiragem e outras referências culturais.
Bem-vindos, família Capoeira. Boa tarde, meu nobre Carlinhos. Estava aguardando outro perfil, meu nobre mestre. Boa tarde, contramestre Biriba. Tudo bem, meu nobre Augusto Leal. Então, já estava aguardando aqui, ansioso aqui, tem mais ou menos uns 5 minutos. Eu estava Bom, como esperando a que gente já teve um o primeiro sinal não encontro, né? aparecia aqui. Hã? O sinal não estava Como a gente, aparecendo, mas tudo bem. Essas coisas da internet. como a gente já fez um primeiro encontro, estendemos muitos conteúdos, né? Principalmente em Isso. relação aos seus estudos dentro do campo étnico-racial, né? Da antropologia, da historiografia, de modo geral. Adorei também a sua experiência enquanto acadêmico na própria Bahia, né? Dentro do reduto das referências culturais que migram para todo o Brasil a partir dali. E isso contextualiza muito e coloca você como sujeito de fala desses ambientes. Isso cria uma certa autoridade para o que a gente está tentando propor aqui por meio desse projeto de história oral, né? E falar dessas referências culturais que chegam na região da Amazônia Legal, principalmente na região norte, não é muito fácil, né? Porque carece muito ainda de pesquisas aprofundadas, carece muito de conhecermos, né, a história por meio de fatos, documentos, recortes jornalísticos, inquéritos policiais, principalmente quando a gente fala de capoeira, e isso não é muito fácil na região norte, que é muito diferente do Nordeste, né? Por há séculos tá sendo construído toda uma historiografia, né, de identidade, memória. Mas obrigado por aceitar esse desafio, né? Depois eu vou compartilhar nesse registro todo o seu currículo, porque é interessante também mostrar para a família capoeira que hoje a capoeira está entrando em outros níveis, né? Principalmente no mundo acadêmico, que é necessário. A gente tem que ocupar também este local de fala. E quero deixar registrado o meu abraço fraterno para comemorar, mesmo que de forma virtual, o seu aniversário. E passo a palavra para o senhor. Vamos nessa. Tá certo. É legal pela lembrança, viu? Pela observação, Biriba. São momentos importantes, né? Celebrar aniversário nesse período de tensão que vivemos é sempre um tempo de vitória, né? Valeu mesmo. Em relação às nossas temáticas, o que conseguiste ressaltar agora sobre o lugar do capoeira e do acadêmico, sem dúvida é um assunto novo, mas é de extrema importância. Eu lembro que quando eu comecei a minha formação, havia uma certa aversão em relação ao desejo, à necessidade de estudar, né? Porque o campo acadêmico ele se construiu para uma realidade de privilegiados. E quando se abriu espaço para licenciaturas, é que as camadas populares começaram a ocupar espaço na universidade. Mesmo assim, muitos capoeiras não compreendiam a possibilidade de ocupar esse lugar, porque a universidade não era um lugar para pessoas que vinham das classes populares. E eu, oriundo do Barreiro, que é um bairro periférico de Belém, eu atravessava a cidade para poder chegar a estudar em outro lugar, que era na UFPA, e a batalha foi imensa. Mas isso é uma outra história que eu vou pontuar aqui só para justificar a segunda parte da nossa discussão, que é em torno de memória. Na primeira fala, na live anterior, nós argumentamos sobre a perspectiva de história e diz respeito à investigação, à pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás, que resultou no livro A Política da Capoeiragem. E uma das coisas que eu dizia na live passada era que todo esse conteúdo de grande importância para o conhecimento da história da capoeira,
ele passou 12 anos, mas não repercutiu no mundo da capoeira, e os capoeiras que tiveram acesso talvez não souberam utilizar como um instrumento político a própria história. Porque a história que a gente aprende nas escolas é sempre a história dos outros, né? A história dos europeus, dos americanos, pouca coisa sobre a África, quase nenhuma, na verdade. Sobre a história do Brasil, algumas coisas pinceladas a partir da matriz portuguesa, mas nada sobre a resistência, as lutas indígenas e negras. Aí o capoeira, por desconfiança histórica, não dá atenção ao campo da história, né? E só que essa história, na realidade, era uma abordagem para os capoeiras. Tinha formato acadêmico, que inclusive provocou várias polêmicas na forma que eu abordei na época, mas o principal interesse no trabalho era se tornar um instrumento político de luta para os capoeiras no Pará, no norte. Porque conhecer a história da capoeira é afirmar a identidade, afirmar as lutas. Eu falo isso para entender a dimensão do que é esse conhecimento, porque quando estamos caminhando, não temos a dimensão do alcance que as nossas pernas vão dar a essa caminhada, né? Aí quando a gente olha para trás, a gente vê, já andamos tudo isso, quantos obstáculos conseguimos pular, né? E essa partida de hoje tem a ver com essa relação entre a memória e a história da capoeira do Pará, porque eu vou retomar uma discussão que infelizmente, eu digo infelizmente, poucas pessoas iriam conseguir relacionar o passado histórico, aquilo que nós fizemos a crítica sobre, chamado de modo negativo de capoeira primitiva, né? Que é na realidade a capoeira de afirmação, de antiguidade, de ancestralidade, com essa capoeira de formato do modelo baiano. E algumas pessoas entendiam que a capoeira teria chegado no Pará somente com o modelo baiano. Mas é algo que tem que ser colocado no seu lugar para a gente compreender a dimensão e a importância das duas experiências. A experiência histórica paraense, do norte, e a experiência do contato com a resistência baiana. E eu chamo de resistência porque a Bahia teve uma história muito particular em relação à capoeira, o que favoreceu que a prática persistisse ao longo de décadas de repressão e violência. Então, eu vou fazer algumas conexões a partir do que falamos anteriormente. Nós encerramos nossa conversa quando eu informava que a capoeira no Pará, a capoeira no norte do Brasil, ela foi silenciada da memória social, memória cultural dos capoeiras, porque o projeto de violência, de repressão do Estado foi vitorioso no Pará, tal como foi no Rio de Janeiro, tal como foi no Recife. A perseguição às capoeiras, a criminalização, que vai durar quase 50 anos, fez com que os sujeitos se recusassem a se afirmar com a palavra negativa que era capoeira. Então você vai ter um esquecimento desse batizado, porque capoeira não tinha o nome de capoeira. A capoeira era uma prática de negros, arte marcial negras, de luta contra a escravidão, de afirmação de identidade, que recebeu vários títulos. Eu dizia que o mais antigo era o Brinquedo dos Angolas. Só com o Código Penal que você vai ter uma espécie de certidão de nascimento da capoeira, dado pelo Estado, mas que deveria significar para o Estado brasileiro uma certidão de óbito, porque o Código Penal pretendia eliminar a capoeira do Brasil. E tentou fazer isso por quase 50 anos, né? Só no tempo do contexto de Vargas, com Bimba, que vai ter uma outra dimensão nesse episódio, que dá pano para manga e já foi tratado, imagino, em outras lives, né? Mas no Pará, o que acontece? Em 1905, século passado, a Prefeitura de Belém, na época a Intendência Municipal, ela proíbe a saída dos boi-bumbás para as ruas, e isso corta a possibilidade dos capoeiras desenvolverem articulação de conflito um com os outros. Eles ficavam limitados aos chamados currais dos bois. Nesse contexto, entre vários nomes, aparece um nome que eu quero ressaltar,
que foi um capoeira chamado Pé de Bola. Pé de Bola, ele ficou famoso por dois motivos, né? Primeiro, foi ele que enfrentou no Pará o Conde Coma. Conde Coma foi aquele mesmo lutador jiu-jitsu que lutou contra o capoeira Macaco, e o Macaco derrotou o Conde Coma, né? No Pará, quando o Conde Coma chega, ele também desafia os capoeiras. E quem aparece? Pé de Bola. Pé de Bola era conhecido porque tinha um defeito na perna. E nessa situação, como o Conde Coma já conhecia a questão da capoeira, ele acabou derrotando o Pé de Bola, e ficou assim a história aqui no Pará, contada rapidamente na memória literária, mas não na memória dos capoeiras. Um outro episódio é que Pé de Bola era conhecido como o padrinho do Bruno de Menezes, no bairro da Jaqueira, no Jurunas. Eu não sei se hoje existe essa referência ao bairro da Jaqueira. Jaqueira era um subbairro do Jurunas. E lá havia encontro de carne de boi bumbá. Pé de Bola também protegia, levava Bruno de Menezes, que foi um poeta negro muito importante, autor de O Batuque, e ele faz referência então ao Pé de Bola. Depois disso, o Pé de Bola some das notícias, né? Talvez apareça em crônicas policiais, mas aí falta historiadores, historiadoras para se debruçar e pesquisar esse material, né? Por que eu citei o nome de Pé de Bola? Porque quando eu comecei a fazer estudo de campo, e eu não escrevia nem pesquisava sobre capoeira atual, né? Eu apenas iniciei meu interesse pela capoeira e passei na época, isso foi em 1995, quando eu comecei a ler normalmente sobre capoeira, eu encontrei no espaço da Universidade Federal do Pará um salão, um prédio, ou melhor, uma parte de um prédio chamado de Vadião. Vadião? Vadião, olha só, o nome significativo, né? Isso em 95. E nesse tempo existia uma turma de estudantes que queria aprender, queria desenvolver capoeira Angola naquela época, né? E eles procuravam, quem passava por Belém, eles pediam para dar aula de capoeira Angola, eles não tinham muito discernimento do que seria capoeira Angola. Então quem dissesse que ensinava, encostava e dava aula de capoeira Angola, né? Aí nesse tempo eu conheci uma pessoa no curso de História, uma amiga que é a Leila Mello, que ela escrevia sobre a questão de religiosidade na capoeira. Foi um dos primeiros trabalhos em nível de mestrado sobre capoeira aqui no Pará, e ela fazendo o curso de antropologia. Eu estava acabando a graduação e me interessei em acompanhar ela no trabalho de campo. A minha investigação era em história, a dela em antropologia. Eu trabalhava na época do século XIX e ela trabalhava no século XX, né? Era diferente o período. Mas foi acompanhando ela que eu tive o prazer de conhecer alguns primeiros mestres do Pará, por contato com ela. Conheci o mestre Bezerra, conheci o mestre Romão, conheci o mestre Mundico, através do mestre Valcir, da Senzala, uma pessoa com quem a Leila entrevistava, né? O mestre Valcir foi um parceirão, ele me colocou em contato com vários mestres da capoeira contemporânea, e eu tive o prazer de articular esses diálogos desde então com esse meu camarada, né, que eu tenho muita consideração por ele. Então, com a Leila Mello, passei a ter esse contato, não era pesquisa de campo, por isso que parte da minha fala aqui é memória. E a memória tem a desculpa do lapso, né? Tem vezes que esquece uma data, um momento, e eu peço licença para os camaradas caso ocorra isso, esquecer o nome, que a gente possa sempre se atualizar, porque não é um livro final, nem é uma pesquisa terminada. E nem estou fazendo a pesquisa, na verdade, mas é uma partilha de memória mesmo. Isso. Alguns assuntos, claro, poderão ser aperfeiçoados de acordo com as próximas lives que vai desenvolver, e eu espero indicar alguns nomes aqui ao longo do processo, tá? Certo, Biriba? Legal, ótimo. Então, retomando a conexão, antes de voltar a falar da relação entre o Pé de Bola e o mestre Mundico, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante,
é que existe uma coisa que eu vou chamar aqui de base capoeiral, que são práticas, são características de identidade do sujeito, homem ou mulher, que fazem com que ele seja parte, seja um praticante de capoeira, seja um capoeira, mesmo quando ele não diz que é um capoeira. E o que é isso? É o convívio com o popular, é o uso do corpo no campo da valentia, é a negaça, é o gingado, é a brincadeira, é a provocação de musicalidade, é o improviso. São vários elementos que eu posso chamar, na perspectiva antropológica, de sinais diacríticos, que permitem o observador ou a observadora entender que tal sujeito já era um capoeira, já era um praticante, né? A exemplo de, outro dia vimos uma live que alguém falava sobre como os marinheiros circulavam, levavam a experiência de conflito nos portos, né? Chegavam os marinheiros, provocavam os polícias e o pau comia solto. Por mais que a polícia não identificasse esses sujeitos como capoeiras, as práticas eram totalmente de capoeiras. Nós temos vários relatos desse tipo no Ceará, no Pernambuco, na Paraíba, várias partes do Nordeste e também no Pará. Se você observar a história de Roraima, você vai encontrar elementos semelhantes. Os valentões, aqueles que brigam no conjunto de informações e acabam qualificando esses vários sujeitos na condição de capoeiras. Então, nesse sentido, o mestre Mundico, quando eu tive a oportunidade de conhecer ele foi a primeira pessoa que fez referência ao pé de bola. Fiquei encantado, porque eu não imaginava, né, que alguém fosse lembrar do pé de bola, sendo que ele era de um tempo tão diferente. E por quê? Ele era negro? O pé de bola era negro? Oi? O pé de bola era negro? Não existe descrição da condição racial do pé de bola. No entanto, todos os indícios informam que ele era negro. Por quê? Marinheiro, brincante de boi-bumbá, padrinho de Bruno Menezes, amigo de uma família de negros, que era a família de Bruno Menezes, frequentador de terreiros. Eram vários elementos que indicavam como um negro, né? Porque o Jurunas, ele era e ainda tal como um bairro de população negra acentuada, negra de periferia, ribeirinhos, né? Então, possivelmente, pé de bola, sim, era um homem negro, né? Na sua constituição. Então, o mestre Mundico comentava algumas coisas sobre ele, sobre famoso, ser brigão, ser de valentia, assim vai. E, por sua vez, o mestre Mundico, ele também fazia algumas coisas que era típico de um capoeira, como frequentar bar, participar de confusões, digo, de briga, de conflitos, ou então evitar conflitos. Era algo próprio da capoeiragem e o mestre lhe contava esses episódios, né? Aí vem a parte da história, o que ele me contou da memória dele, né? Ele me disse que... Legal esse jogo. Esse jogo é incrível. É fantástico isso, né? Eu lembro que eu perguntava para ele sobre a capoeira, como ele teve contato, como ele se formou, porque mestre Mundico, ele é um dos 3 mestres que vai fazer a construção ou a reconstrução da capoeira do Pará. Quem são os mestres? Mestre Mundico, mestre Bezerra, mestre Romão. Mestre Mundico, paraense, mestre Bezerra, maranhense, mestre Romão, carioca. Aí os 3 chegam no Pará, quer dizer, Romão e Bezerra chegam no Pará dos anos 70 e Mundico está aqui com o paraense. Só que o Bezerra e Romão já trazem a capoeira do modelo baiano, né? Mundico não. Ele vai ter uma outra trajetória nesse sentido. Ele me contou que ele vivenciava experiências, né? Pode falar. Não. Tudo bem. Ele já vivenciava experiências. Essa coisa as décadas são diferentes, né? Sim, sim. Isso, eu estou tentando fazer uma correlação da experiência individual de cada um, que vai criar essa tríade de base
capoeiral aí, como você chamou, achei engraçado isso. Muito legal também essa etapa, né? Continua, por Tá. favor. Mas a base capoeiral, vou repetir porque acho importante a gente ter esse domínio. A base não é o que vai surgir a partir deles, a base é o que existia antes deles, né? Antes O que faz disso, com que, o que faz com que eles compreendam a capoeira ou as pessoas daqui do Pará entendam que eles são capoeiras. Porque, ok. porque no Pará, tal como aconteceu em Roraima, no Manaus, a palavra capoeira ela vai ser eliminada. Ninguém vai ser mais se identificar como capoeira. O máximo que vai existir é a palavra capanga. Capanga, É, o que é o valentão, que é proteger os políticos. E o último capanga que eu tive notícias, ele é de 1937. Ele foi capanga do Barata, o José Avelino, ou João Avelino, uma coisa assim. Acho que José Avelino. Ele é capanga do Barata e também um capoeira desses históricos, mais antigos, né? Ele é depois do pé de bola. Mas ele, como trabalhou para a política, depois recebeu o que todos os políticos dão para a capoeira: o isolamento, a invisibilidade, o silenciamento. Né? É bom aprender com a história. Né? e a história se repete, né? Até hoje ainda. As práticas humanas é que se repetem, né? As histórias sempre são novas. Mas por isso que é importante aprender com o passado, né? Para não cair armadilhas no presente. Com certeza. Aí o que acontece é que essa base capoeiral faz com que o mestre Mundico ele se reconhecesse. Olha só o caso fantástico, ele se reconhecesse a partir de uma novela que passava na televisão, eu acho que na rede Tupi, eu não sei dizer exatamente qual canal, uma novela chamada Jerônimo. Eu acho que tu nem era nascido nessa época. Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa que era preto e branco, logo surgiu a televisão, preto e branco, uma coisa assim, né? Aí ele viu que dessa novela existia um personagem que era capoeira. E esse personagem capoeira tocava berimbau, fazia algumas coisas, né? E ele ficou encantado com aquilo e se identificou e começou a tentar imitar aquela situação da capoeira e construiu alguns instrumentos, fazia berimbau de lata. Acho que é uma coisa muito comum dos capoeiras, né? Antes de aprender a fazer berimbau mesmo, experimentar a lata da vara e assim vai, né? E a partir daí ele procurou rumo, ele disse que viu um capoeira uma vez em Outeiro, identificou, mas eu não lembro mais o nome desse capoeira. Que a partir daí ele procurou vivenciar a capoeira e deu formação a um homem chamado João Pula Pula, que virou também, é o mestre de capoeira, que formou outro mestre, que é o mestre Naldo, e eles formaram uma associação, que é a Associação Senzala, e desse grupo tem vários mestres, como o mestre Valci, que eu disse agora há pouco, mestre Valdir, e depois surgiram outras associações, como a do mestre Silvério, Tabosa, e outros mestres. Né? A coisa se ampliou bastante a partir da formação do mestre Mundico nesse viés. Mas depois do mestre Mundico, os seus discípulos já compreenderam, entenderam uma outra roupagem da capoeira que já era o modelo baiano, né? Em relação à roupagem, uso de cordéis, o que no início era chamado de capoeira regional. Aí depois foi parado de chamar de capoeira regional, quando o mestre Nenel, lá em Salvador, disse: só pode ser regional quem foi aluno do Bimba e tal. Só que já ficou, né? Ficou difícil os capoeiras que chamado regional passaram a dizer: não, somos capoeira isso, aquilo, ou só capoeira e tal, mas já ficou essa fixação a partir do modelo baiano, que é bem interessante, porque é uma forma de resistência, que teve um sucesso muito grande. Né? Então essa é uma linha parcial, bem parcial, em relação ao mestre Mundico. O mestre Bezerra, ele é o primeiro mestre que vem assim e fica no Pará por mais tempo, né? Eu não lembro a data exata, se é 71, e o mestre Romão em 73. É algo nesse rumo, né? Mas essas datas podem ser averiguadas com mais precisão, caso haja necessidade, tá? Mas o mestre Bezerra inicia trabalhos na capoeira, na sede do Clube do Remo, ele era capoeira esportiva, atlética, e ele foi um capoeira viajado, passou por Salvador,
tem boas relações com o povo da capoeira de fora, e é um mestre mais um dos mestres mais antigos em idade aqui no Pará, um mestre sábio, tem uma didática de ensino fantástica. O mestre Bezerra é um mestre educador, um mestre pedagogo, né, diria assim, com todos os mestres que ele pode receber. Eu acho que já esteve com vocês aí mais alguma vez, né? Em Manaus. Manaus. Ele em Manaus. Conheceu ele? Fino. Pois é, gosta de falar. De passar. Ele tem muita memória, muitas experiências, é um mestre fantástico na sua afirmação de vida. Eu gosto muito do mestre, tenho consideração por ele, né? É um camarada mesmo, né? E o mestre Bezerra, ele teve vários alunos formados, né? Eu conheci, acho que em 99, conheci um aluno dele que era muito famoso pela habilidade de física, que era o mestre Zumbi. O mestre Zumbi acho que parou um pouco com a capoeira, porque eu nunca mais soube dele. Mas aluno dele é um amigo meu, que é o mestre Ferro do Pé, habilidoso, um mestre que é um mestre intelectual, articulado, conversador. E também outro aluno do mestre Bezerra, que me acolheu logo no início na minha reflexão sobre capoeira, foi o mestre Nazareno, lá de Coraci. Ele foi o primeiro mestre que se interessou pela história da capoeira no Pará. Eu acho interessante isso. Porque quando eu escrevi uma monografia, olha só, é um trabalho de graduação sobre a capoeira no Pará do século XIX, ele foi o primeiro mestre a dizer, me cede uma cópia, me dá uma cópia. E eu não conheço nenhum outro mestre no Pará que tenha pedido que tenha essa cópia. Só o mestre Nazareno. Ele tem, já passou para os seus alunos e tal. E era uma pesquisa, imagina, de aluno de graduação sobre capoeira no pós-cabanagem. Um tema importante. E ele teve a sensibilidade porque ele valoriza assim, o campo do conhecimento. Um mestre admirável que nunca mais encontrei, mas eu sei que ele está na ativa, nas lidas, né? Então, o mestre Nazareno, mestre Ferro, esqueci mais alguém, Bom, são vários outros mestres, né? A partir dessas referências. Até uma informação dela aqui, o mestre Caimbeck, mestre Ferro do Pé, já esteve em Roraima com vocês. Legal, isso é muito bom. Ele é viajante, ele roda o mundo, é um mestre admirável em relação a esse aspecto, porque ele é um mestre que leva atrás saberes e partilha, o mestre Ferro, né? Isso é muito bom. Em relação ao mestre... Por não? Essas referências que o senhor citou aí, é entre década de 60 e 70. 80, na verdade. 70 em diante. Certo. Então, assim, pelo que dá para perceber que já nesse início, muitos, digamos, profissionais da capoeira já chegaram no Pará, né? Já tinha uma rede, né? Parece que tinha uma rede de capoeiras, né? Porque a partir do momento que vai chegando um de um estado, outro de outro, significa que há uma rede, né? Lá no Pará tem fulano, vou lá também, né? Ao meu ver, como alguém que observa, né? Faz sentido isso? A tua observação é totalmente pertinente. Qualquer um que vai investigar a história da capoeira no Pará dessa perspectiva contemporânea, se não levar em consideração a rede pré-existente, aquilo que eu chamei de base capoeiral, vai se perder em discursos. Vai pensar na capoeira só a partir do viés do contador da história. Vai achar a capoeira como... Porque é uma tendência, na vaidade, de sempre contar a história a partir de si, né? É muito comum isso na capoeira, né? Eu fui primeiro e tal, fiz isso e aquilo e assim vai. Eu estou fazendo um esforço muito grande, viu, Biriba, de partilhar a história do Pará mesmo. Bem independente, bem livre. Eu isso, porque eu estou conectado com o seu pensamento, estou tentando, né? Mas dá para perceber. Muito obrigado por ter esse cuidado, esse carinho também, porque o Pará é grande demais, né? É muito grande. Isso é verdade. Então, a tua desconfiança ela é real. Tanto que, conversando com alguns mestres, especialmente com o mestre Valcir, ele me disse que já aqui nesse período já passaram vários capoeiras no Pará. Eu não lembro o nome de alguns deles, me fugiu a memória, antes do mestre Bezerra, antes do mestre Romão, passou pelo Pará vários mestres, né, que passavam a trabalho.
Não vieram dar formação nem para ficar, estavam de passagem. Porque o capoeira sempre foi nômade. Isso é muito próprio da capoeira, o nomadismo. Está em trânsito, ele não é sedentário, ele não fica, não é fixo. A cultura banto, ela é assim. A matriz africana, ela é assim, de trânsito, né? Então, eu falei do mestre Mundico, mestre Bezerra. O Bezerra ficou, né? Ficou no Pará. E mestre Romão, que alguém comentou aqui, ali é importante não perder o rumo. Mestre Romão, o terceiro mestre que vem de fora e fica. Porque não tem como dizer todos que passaram, foram muitos que passaram, né? Então, o mestre Romão, ele tem uma importância fantástica. Ele vem, eu não sei se ele vem transferido como militar ou ele se torna militar aqui, porque ele era da Guarda Civil, da Polícia Civil, andava armado, fazia várias viagens em relação à capoeira. E o interessante é que ele é um mestre de capoeira com uma negritude acentuada. Ele era o mais negro de pele em relação aos outros, apesar de todos eles eram negros, são negros, né? E o mestre Romão chegou com uma capoeira do modelo com influência carioca. Era baiana, mas com a leitura do Rio de Janeiro. E você sabe que Rio de Janeiro e Bahia tem uma ponta assim, né, em relação à capoeira, para o mar e tal. Aí tinha um pouco disso, dessa perspectiva, e a capoeira do tempo dele era combativa. E esses mestres, eles vivenciaram uma fase que durou até anos 80, até anos 90, de ir no espaço do outro e quebrar tudo, né? Não sei se você conhece essa história. Vai lá, bora lá, tem uma roda, vamos lá e quebrar tudo e tal, né? Então é muito comum. Somente na década de 90, né? Isso. Vamos acabar com o evento do outro. Isso. Isso aconteceu aqui com muita força, né? Então teve, em relação ao mestre Romão, eu destaco em especial duas pessoas que eu não conheço outras pessoas. Deve ter mais pessoas, né? Deve ter mais pessoas, mas eu conheci apenas o mestre Carlinho, e eu vou chamar hoje porque não faz sentido não chamar desse modo, porque eu acho que ele não se apresenta como mestre, mas se o mestre dele partiu, porque o mestre Romão infelizmente morreu, em memória, fala aqui a homenagem que eu faço a ele, se o mestre morreu, alunos formados estão no caminho de mestre, porque ele acaba assumindo a responsabilidade, né? Mas cada caso tem sua lógica, então eu vou chamar mestre Comilão. Não estou acompanhando a vida dele atualmente, não sei como está o trabalho dele, mas sei que ele persiste na capoeira, isso é muito importante, né? E eu conheci ele no tempo da convivência com o mestre Romão, tal como eu convivi com o mestre Romão um pouco também, e com o Carlinhos, mestre Carlinhos, que eu passei a ter contato de alguns anos para cá, especialmente com o interesse que ele passou a ter também em relação à capoeira Angola. O mestre Carlinho, aluno do mestre Romão. Então essas três linhas, vou chamar de linhas históricas, linhagens, estão ativas no Pará, desde aquele contexto de formação, tem essa conexão histórica com o passado, e eu aproveito para fazer um alerta, porque é comum as pessoas dizerem que a capoeira organizada, fazendo contraposição a uma capoeira supostamente desorganizada, né? Na realidade, essa definição é um tanto equivocada e anacrônica, porque a capoeira ela vivenciou possibilidade de organização diferentes a cada momento. A possibilidade dos anos 70, com a ditadura militar, era uma coisa, quando a capoeira não é mais crime. A organização no contexto é que ela é crime. Em outras ditaduras, é outra situação. Você não tem a possibilidade de articular a bateria, etc., da formação, e assim vai. Para chegar nessa nova organização, tem todo um processo que não cabe contar aqui, porque a gente vai acabar falando de outras histórias que articulam com o Brasil inteiro. A gente pode ser um tema para uma outra live, talvez, né? Mas eu ressalto aqui no Pará, essa reorganização da capoeira se dá por essas experiências que só foram possíveis porque existia uma base comum de capoeiragem mesmo, da antiguidade. E claro que quem chega de fora, quem aprendeu capoeira na Bahia, ou quem viu capoeira no Rio de Janeiro, ao chegar no Pará, qual é a tendência? Ele não vai reconhecer o que ele vai encontrar aqui como capoeira. Porque o fulano que é o valentão, o fulano que briga, o que canta, o que tenta berimbau, vai ser visto como inferior, ou como não organizado, que é a tentação da palavra, né?
então vai desprezar esse sujeito. E essas coisas aconteceram. Cada qual foi trabalhar num lugar, no campo, seus alunos se encontraram em situações diversas. E tem uma quarta via também dessa capoeira, que são dois irmãos que vieram do Rio de Janeiro, os irmãos Carioca, que anos 80 tentaram criar uma organização da capoeira com uma sistemática de base um tanto intelectual, articular jornais, organização política. Só que a organização, pelo que eu soube, entrou justamente na fase da quebrada, da entrada no espaço do outro, quebra-quebra. Então, esse quebra-quebra, essa briga pelo poder físico, pelo prestígio moral da força bruta... Submissão mesmo, né, mestre? Eu vejo isso como submissão, né? Uma forma de submissão, né? Infelizmente, essa situação de violência física contra outros grupos quebrou a possibilidade da capoeira paraense ter crescido naquela época, com a articulação desses dois irmãos, né? Eles foram tão, assim, pelo que eu soube, não sei detalhes, né? Sofreram tanta violência que acabaram ficando assim na margem, né, do processo da capoeira. Eu só voltei a encontrar o mestre, vou chamar de mestre carioca, porque seria injusto não chamar ele assim. Acho que numa roda que eu e o mestre fazíamos em 2006 na Praça da República, ele vestido de um jeito muito particular, que fazia lembrar um angoleiro tradicional, com um jogo muito próprio dele, né? Ele apareceu na roda e depois eu reconheci e apresentei para o mestre jogou com ele, foi um jogo bonito naquele momento. Um jogo de duas capoeiras com identidade corporal, da brincadeira, da ludicidade. Era algo que assim que ele queria fazer na década de 80, mas a fase da onda, da pancadaria estava muito forte e acabou limitando esse processo, né? Mas a capoeira persistiu. E esses irmãos cariocas, quais eram as influências deles no Rio de Janeiro? Olha, infelizmente eu não tenho essa informação com precisão de o que trouxe eles ao Pará e assim por diante, mas quando eles chegaram, eles tentaram articular com base na articulação da experiência carioca. No Rio de Janeiro havia uma articulação, uma ação da capoeira que, além da valentia, da briga, havia uma preocupação intelectual. Tanto que o mestre Romão, olha só, o mestre Romão, o pai dele, ele foi um importante intelectual negro, militante no Rio de Janeiro, amigo de um intelectual fantástico que foi o Abdias Nascimento, o pai do mestre Romão. Olha a figura, né? E ele veio para o Pará por motivos muito próprios que adoraria conhecer com mais qualidade, né? Então, os cariocas também vieram por motivos diversos, como eu te falei, essas informações são de contato, mas não de pesquisa. E os irmãos carioca, eles tinham têm um acervo muito grande em relação à capoeira, que eles levantavam dados, recortes de jornais. E uma vez eles procuraram o museu da UFPA para vender acho que era para vender esses documentos. E quando eles procuraram, a universidade me chamou para fazer uma avaliação desse acervo, do que tinha lá, se vale a pena e tudo mais. Aí eu fui lá, eu visitei eles, encontrei, fiz uma catalogação dos documentos que tinham, levei para a universidade e ficou lá o processo, que eu não continuei acompanhando porque eu já viajei para continuar a minha formação, né? O mestre Romão também colocou o seu acervo à disposição e o museu me chamou novamente para fazer a avaliação. Aí eu conheci parte do acervo do mestre Romão, que ele tinha muito material, os documentos, eu não sei onde estão, mas ele deve estar com a família atualmente, né? E depois deixei com a universidade. Mas eu acho que o museu da UFPA não recebeu esse material, por algum motivo, né? Não está lá. E é uma pena porque seria material para o público. É um museu, é o único acervo de capoeira do Pará que é aberto ao público, é o museu da UFPA, lá no bairro de Nazaré, no centro de Belém. Posso dizer que ele é equivalente ao acervo do Fred Abreu na Bahia. Um acervo em torno da capoeira. Quando eu for ao Pará, vou querer conhecer esse acervo. Quero que você conheça. É importante, viu? Faça isso porque vale a pena. Eu acho que vai encontrar muita informação. É uma pena que
É uma pena que a parte da salvaguarda aqui no Pará não deu atenção para a capoeira histórica. Eles perderam a oportunidade de juntar muito material para conhecer a parte histórica da capoeira, né? Já que essas informações são reais, são existentes, estão nos arquivos, mas existe um trabalho de pesquisa. Isso não tem como receber de bandeja, assim vai, né? Tem que investigar mesmo. Tem que investigar. Então, essa é a parte da formação da base, da nova base de gerações na capoeira, que eu apresentei a partir de Mestre Mundico, Mestre Romão, Mestre Bezerra, e eles vão dar essa formação de gerações, e mestres, o que eu vou chamar de mestres, né, que são os cariocas. Né. Tem outro ponto, para não perder o eixo da nossa argumentação. Assim, anos 90, melhor, 90 não, eu acho que anos 2000 já, 90 para 2000, você vai ter novas experiências na capoeira no Pará, que é a chegada de outros grupos. Mas assim, mestre, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Então, até 90, com esses capoeiristas, né, esses capoeiras de 60 a 80, ainda não vai ser reorganizado por meio de grupos. Eram indivíduos que ensinavam outros sujeitos no Pará. É mais ou menos assim? É o que eu estou entendendo? Do século XIX, olha só, século XIX até 60, até 1970, na verdade, você vai ter capoeiras sem a formação de grupos, como tem o modelo tradicional. Isso. A partir de 1970, você vai ter a chegada do modelo baiano se encontrando com a base cultural paraense, a base tradicional, capoeira histórica, né? Então, esses mestres que vêm, mestre Mundico, que já é paraense, está atuando aqui, ele vai dar início à construção do grupo da capoeira, do grupo Associação Senzala de Capoeira. Okay. Essa é uma organização. A outra é a do mestre Bezerra, que eu não tenho conhecimento exato como se deu, se ele formou alguma associação, algum grupo. Eu sei que ele formou pessoas. Formou mestres, como o mestre Zumbi, como o mestre Nazareno, e outros mestres importantes que vão formar associações depois, né? E o mestre Romão também, ele formou um grupo, que ele, inclusive foi o único grupo que o Vicente Salles faz referência no passado. O mestre Romão. Me fugiu, infelizmente, o nome do grupo que ele formou. Perdão, essa eu devia ter anotado, mas me fugiu agora. Talvez alguém que esteja aqui venha dar a informação aqui no grupo, né? Mas mestre Romão é o primeiro que forma grupo. Tanto que o Vicente Salles, ele cita o nome do grupo que o Romão formou. Ele foi o único capoeira dessa geração que ele conheceu, o Vicente Salles. Sabe quem é, né? Uhum. Que é pesquisador sobre capoeira e tal. Mas quem vai dar a formação é mesmo o mestre Mundico. Aí, com o tempo, você vai ter esse processo de construção de grupos formais, a partir da década de 70. Antes de 70, a capoeira tinha outro formato. De 70 para cá, você vai ter essa construção, esse diálogo com o modelo baiano que vai caracterizar a prática. Tá? E eu não falo isso de modo negativo. O modelo baiano foi o fruto de resistência da capoeira, que deu várias possibilidades de retomar a identidade do Pará. Tá? Isso é muito importante de ser reafirmado. Então, anos 90, anos 2000, nós vamos ter... Alguém formou... Grupo Luta Nossa. Alguém formou... Ah, sim, perfeito, mestre, você informou. É esse o nome que eu estava procurando, né? O grupo Luta Nossa, do mestre Romão. Primeiro África, depois Luta Nossa. É interessante essa informação, porque ela é preciosa, né? Luta Nossa é o nome que aparece pelo mestre, pelo Vicente Salles. Então, é o primeiro grupo formal identificado no campo de pesquisa, tá? Não quer dizer que seja o primeiro grupo, tem várias experiências aí. Né? Então, anos 90, anos 2000, você vai ter o encontro da capoeira paraense, eu vou chamar de paraense já, mesmo vindo pelo Maranhão, mesmo vindo pelo Carioca e tendo um paraense. Paraense porque você vai ter discípulos de paraenses.
Aí vão se construir aqui no Pará grupos de fora como, mas não tem uma data exata, Abadá, Muzenza, Capoeira Brasil, Capoeira Brasil, acho que é esse o nome, me corrijam caso alguém esteja assistindo aí, que é o do grupo do contramestre Marcão Maitá, do contramestre Iena, que depois recebeu outro nome, dos Umbutos, alunos do mestre Canela, que está no Manaus atualmente. Sim. E aí eles formaram também um trabalho a partir dos anos 90, 90 no ano 2000. E também se construiu no Pará a Federação Paraense de Capoeira, com caráter desportivo. Nessa época eu conheci o mestre Fernando, em parceria com o mestre Bezerra, na Academia Cambará. Obrigado, Sabrina. É o Grupo Umbuto, que era o antigo Capoeira Brasil. Então, a Academia Cambará, do mestre Fernando, era a sede da Federação Paraense de Capoeira, que hoje, não sei se continua ainda com sede, mas aparece como reflexão. Só um momento, uma informação aqui. São todos os mestres do Pará. Não depois. Tá, obrigado. Então, uma informação de complementar aqui. Então, esses dados são importantes para compreendermos que a organização da capoeira passou por vários caminhos e com a federação ela buscou se integrar à lógica da capoeira esportiva em nível regional, nacional, imagino que também internacional. Né? A ideia de capoeira esporte e a capoeira, então, paraense passa a se relacionar nessa dimensão com mais intensidade. Né? O senhor tem notícias que até a década de 90, nessa reorganização de forma mais estruturante, né, inclusive até com a criação de uma federação, significa dizer que a capoeira já tinha adentrado aos municípios do Pará, fora a capital, já era uma coisa mais comum no estado, a prática? Olha, eu não tenho como dar uma informação precisa em relação à propagação nos interiores, mas foi muito comum, comum ouvir informações de que mestres levaram capoeira pelo seu trabalho para o interior do Pará. Mas, de fato, eu não tenho esse levantamento, porque eu sei alguns contatos que são mais contemporâneos, anos 2000 em diante, chegaram nos interiores. Porque no interior aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Belém, no passado. Aquela base capoeiral já existia, os valentões, os que brigavam, etc. E quando encontra essa roupagem, essa linguagem que é a capoeira baiana, essas pessoas passam a se identificar. Porque você vai ter capoeira hoje em vários lugares do Pará, como em Vigia. Toda a cidade do Pará praticamente tem capoeira hoje. E anos 80 é o período da expansão dessas experiências. Né? Tem alguém perguntando alguma coisa aqui? Queres ler as perguntas depois ou na hora, Biriba? Como está bem próximo dessa década de 90 a 2000, eu acho que não tem problema. Está perguntando aqui o Flávio, qual a relação nos anos 70 entre o entendimento social sobre a capoeira e a população? Ele já explicou no início, mas se eu quiser reforçar alguma coisa... Uhum. Não havia uma separação de capoeira e população, salvo pela questão de classes. A capoeira sempre esteve presente em relação às classes populares, população negra, que dialogava com o espaço público e no campo da violência, no campo da repressão. Então é uma relação prática de resistência contra a imposição de um poder dominante. O mestre Valci está contribuindo aqui, dizendo que a Associação Paraense de Capoeira foi a primeira, 92, e depois a Federação. Informações que servem para dados fixos, né, que não vem destoar o que eu falei mais cedo, que anos 90 surgem essa organização. É bom para ter uma data mais exata, mas a gente pode recolher esses dados até pelo site. Né? Mestre Valci. Valeu, mestre, pela contribuição. Então, Capoeira Federação tem esse aspecto e entra em diálogo então, com a integração da Capoeira do Pará com o resto do Brasil, com a Bahia, com experiências internacionais da capoeira, imagino, né? Passaram mestres por aqui, os capoeiras passam a se especializar em ensino técnico relacionados aos campeonatos e assim vai. É uma capoeira com um formato muito particular, como tu bem conheces, né?
como se dá essa Se repete. A história se repete em vários lugares. Não é bem. É tentador dizer que se repete, mas na realidade não é que se repita, é que existem muitas particularidades. É apenas as ações humanas, as organizações humanas é que são semelhantes. Concordo. Aí confunde o observador, porque o modo como acontece no Pará não é como acontece em Roraima, são tempos diferentes, são sujeitos diversos, são outras necessidades, outras experiências, e assim vai, né? Mas é bom sempre repensar nessa questão, porque é tentador imaginar a história se repetindo, né, quando na realidade existem várias outras histórias, né? E por onde o mestre caminha, o seu discípulo ele vai fazer trilhas diferentes. Sim. Pode viver mesmos aprendizados, mas sempre vão ser novos caminhos. Dessa vez vai ser ele trilhando, não mais o mestre dele ou a mestra dela, né? São outros caminhos. Por isso que não tem essa ideia de repetição, a não ser dos atos humanos, né? Biriba, não sei quanto tempo nós temos, porque eu entro na segunda parte, que é de organização da capoeira. Para esse primeiro jogo, nós temos um pouco mais de 10 minutos, mas a gente vai voltar para o segundo jogo. Mais uma hora aí, tá tranquilo. Eu ia entrar na segunda parte, que é a constituição da capoeira Angola no Pará, né? Já que eu falei da capoeira histórica, falei da capoeira baiana, que tem a roupagem do esporte, da arte marcial, do campo esportivo, que vai chegar nas federações e no contato com outros grupos, né? Eu falei do esforço da capoeira intelectualizada através dos irmãos carioca, que não vai se desenvolver. E eu contei também um pouco da experiência, de modo breve, a partir dos contatos que eu tive, dos grupos que se construíram a partir dos anos 90. Então você tem uma visão, um parâmetro desse amadurecimento, desse processo de construção. E tem um amadurecimento da experiência que não deve ser desconsiderado, né? Quando os capoeiras passam a se reunir cada vez mais e querer aprofundar os seus saberes. Aí desse processo, a maioria dos capoeiras segue o modelo, vou dizer assim, modelo padrão do que acontece em outros estados. A ideia de capoeira esportiva, a disputa em campeonatos, o que leva a compreender uma espécie de padronização de práticas. Aí você vai encontrar os mestres, os graduandos, os formandos utilizando cordéis, cordões, cordas, de acordo com as suas características e cores, padronizando pela federação ou a partir de princípios do formador. E esses padrões vêm de fora, né? E junto com os capoeiras, e como tem esse caráter esportivo, você vai se qualificando, porque é a forma de avaliar um nível de conhecimento para campeonatos, para a formação, e assim vai, né? Nesse período, tem um elemento histórico que integra a capoeira do passado com o presente até hoje, não sei como ocorre aí em Roraima, que é em relação ao chamado 7 de setembro. Todo ano, os capoeiras ocupam a Praça da República e fazem rodas. Isso não faz muito tempo, é muito antigo. E os capoeiras já faziam isso no tempo da República, e a polícia, claro, perseguia. A notícia mais antiga que eu tenho dessa experiência pelos capoeiras contemporâneos, capoeiras vivos, veio, claro, só podia ser do mestre Mundico. Ele dizia que estava na Praça da República, tocando berimbau, quando passava a cavalaria no contexto da ditadura, ele desfazia, prendia berimbau, eles tinham que sair correndo, ou então enfrentar a turma para conseguir recuperar o berimbau. Mas esse processo para cá continuou. A prática da capoeira, e isso é fabuloso, porque durante o desfile militar, querendo consciente ou não consciente, os capoeiras dão a costa o discurso oficial do Estado. Enquanto o Estado faz o espetáculo do desfile militar, os capoeiras dão as costas e fazem suas rodas. Eu não sei se todo mundo tem essa dimensão da importância desse ato, mas é fantástico, né? Quem olha de fora... não. Temos 9 segundos para acabar esse jogo aqui, vou chamar já na sequência. Abastece aí